Amazonas ocupa o 5º lugar no ranking nacional de denúncias de exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes. O município de São Paulo de Olivença decreta situação de emergência por causa do fenômeno das terras caídas. 5 casos da febre causada pelo vírus Maiaro são confirmados no Amazonas. E ainda a programação para as crianças e o roteiro musical do rock pop ao clássico voz e violão. Os destaques da agenda cultural do fim de semana. Agora, uma crítica na TV. Boa tarde. 5 casos da febre causada pelo vírus Maiaro foram confirmados pela Fundação Fiocruz aqui no Amazonas. Mas, segundo as autoridades em saúde, não há motivo para preocupação. A doença tem baixo registro e é tratada desde os anos 90 na Fundação de Medicina Tropical. Hemagogos. Esse é o mosquito transmissor do vírus Maiaro, o mesmo vetor da febre amarela. Ele costuma habitar áreas de mata fechada. Quando pica o ser humano, pode causar forte febre. De acordo com esta infectologista, a maioria dos casos não apresenta nenhum sintoma e quando eles aparecem, não são graves. Até então, os casos costumam ser autolimitados e o comprometimento mais significativo e mais duradouro parece mesmo ser das articulações. No Amazonas, durante este ano, apenas 5 casos foram confirmados pela Fundação Fiocruz. Mas para a Fundação de Medicina Tropical, o número deve ser maior, por se tratar de uma endemia moderada na região. A febre pelo Maiaro não é uma novidade. Ela existe nas Américas desde a década de 40. E aqui em Manaus, a Fundação de Medicina Tropical trata dos casos desde 1998. Mas agora surge uma nova preocupação. Pesquisas recentes apontam que o vírus pode ser transmitido também pelo mosquito Aedes aegypti, o que mudaria a característica da endemia e tornaria a doença também comum na área urbana. Isso ainda não está comprovado. Se nós confirmarmos que a doença pode ser transmitida em área urbana, o que deve acontecer nos próximos anos é que o número de casos deve aumentar substancialmente, que a exposição dos indivíduos na área urbana é maior, né? Mas até então são estudos que ainda estão em fase de validação, de comprovação, para que a gente de fato possa afirmar que essa é uma realidade. Portanto, não há motivos para pânico. A Fundação de Medicina Tropical realiza rotineiramente exames para a doença e até então há 100% de cura dos casos registrados. E a gente continua falando de Aedes aegypti, mas agora do Zika vírus. Os bebês de mães infectadas pelo Zika, a partir de agora, vão ser acompanhados até os 3 anos de idade. Além da medida da cabeça para notificação de microcefalia, outras malformações também vão ser investigadas. O cuidado com as gestantes também será ampliado. O Ministério da Saúde recomenda uma segunda ultrassonografia para identificar qualquer alteração neurológica durante a gestação. O exame deverá ser realizado no 1º trimestre, como já era previsto, e repetido por volta do 7º mês de gravidez. Mais de 52 milhões de reais por ano serão investidos nos atendimentos. Os casos de violência e abusos sexuais contra crianças e adolescentes aqui na região norte preocupam a Unicef e as autoridades do estado. Segundo dados nacionais, o Amazonas responde por 13% dos registros no país. É o 5º lugar no número de denúncias. A maioria dos casos de violência acontece no ambiente doméstico, lugar onde as crianças e adolescentes deveriam estar protegidos. Em Manaus, a maior incidência está nas zonas norte e leste da cidade. O Amazonas ocupa o 5º lugar no ranking nacional em número de denúncias. E os tipos de violência mais recorrentes contra crianças e adolescentes são negligência, violência psicológica, física e violência sexual. Por isso, a coordenação regional do Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, realizou esse seminário envolvendo várias instituições ligadas à proteção
proteção dessas vítimas. Para o coordenador do Unicef, o maior desafio é levar as ações de proteção e apoio para os municípios do interior. A realidade de nossos municípios, não só no estado do Amazonas, mas na região, é que são municípios pequenos, com pouca capacidade, com poucos recursos, onde a criatividade tem que ser nossa tônica de trabalho. A representante da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara Federal disse que combater a impunidade faz parte desse trabalho. O estado do Amazonas é um estado que carrega índices que questionam a nossa cidadania e que questionam se nós estamos ou não dentro de um marco civilizatório, porque nós temos aqui, enfrentamos aqui, durante o processo da CPI, enfrentamos uma impunidade. É uma impunidade que naturaliza a violência sexual contra crianças e adolescentes. Segundo dados do Disque 100, em 2015, foram 37 mil denúncias de exploração e abuso sexual de menor. Mais de 13% dos casos registrados no Amazonas. Para a secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, deve haver maior empenho das instituições, porque as denúncias representam menos de 10% dos abusos que realmente acontecem, mas que não são denunciados. Mapear as demandas dessa rede e pensar em estratégias conjuntas das instâncias federativas, governo federal, estadual e municipais, para pensar em estratégias colaborativas para que a gente, de fato, consiga receber essas denúncias. Esse é o primeiro passo. E atenção, você que precisa de cirurgia bucal avançada. A Policlínica Odontológica da Universidade do Estado do Amazonas vai realizar amanhã uma triagem de pacientes. Serão disponibilizadas 50 senhas a partir das 8 da manhã na Policlínica da Avenida Castelo Branco, número 1780, esquina com a Avenida Codajás, na Cachoeirinha. O atendimento será focado em cirurgias como extrações de dentes inclusos, sisos e instalação de próteses, sem nenhum custo. Para participar, o paciente precisa levar um documento de identificação. Mais informações pelo telefone 38 78 78 50. E veja a seguir, preso o último suspeito de participar da quadrilha que matou pai e filho durante um assalto. E ainda 4 pessoas foram presas em um laboratório de drogas na Zona Leste. Os detalhes já já.